A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia 5, o quinto dia do nosso podcast. Nós estamos continuando a nossa leitura do Evangelho segundo Marcos. Hoje vamos ler os capítulos 9 e 10 e também o Salmo 6. Então vamos acompanhar. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha a sós. Então foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira na terra poderia branqueá-las. Apareceram-lhes Elias e Moisés, falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Na realidade, não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai-o. E, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram para si o que foi dito, mas discutiam sobre o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: De certo,
primeiro vem Elias e restaura todas as coisas. Como então está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Ora, eu vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que queriam, conforme está escrito a seu respeito. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Jesus lhes perguntou: Que estais discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me o menino. E trouxeram-no até ele. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava, espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo que isso lhe acontece? Desde criança, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, mas vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu, gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie não sai de modo algum, a não ser pela oração. Partindo dali, Jesus e seus discípulos andavam através da Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam o que ele dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Em seguida, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. De fato, quem não é contra nós é a nosso favor. Quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, em verdade vos digo, ele não perderá sua recompensa. E quem causar escândalo a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao mar. Se tua mão te causa escândalo, corta-a. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos que, tendo as duas,
ires para a geena, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te causa escândalo, corta-o. É melhor entrares na vida tendo um só dos pés, que tendo os dois, seres lançado à geena. Se teu olho te causa escândalo, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus, tendo só um dos olhos, que tendo os dois, ires para a geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal ficar insosso, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Capítulo 10. Levantando-se dali, Jesus foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões outra vez se ajuntaram ao redor dele. Como de costume, novamente se pôs a ensiná-las. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus perguntou: Que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, outra vez, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Traziam também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse: Deixai as crianças virem a mim e não a impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçou as crianças, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Jesus saiu caminhando. Quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele, com amor, e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra, e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras, e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos.
Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo, agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Estavam a caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia à sua frente. Estavam assombrados, e os que seguiam tinham medo. Jesus outra vez chamou os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber bebereis, com o batismo com que serei batizado sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Foram então a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Salmo 6. Ao maestro do coro, com instrumentos de cordas, na 8ª, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas no teu furor, não me castigues na tua ira. Tem piedade de mim, Senhor, pois estou doente. Cura-me, Senhor, pois meus ossos estão abalados. Minha alma está muito perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, livra a minha alma. Salva-me pela tua misericórdia, pois na morte não há quem se lembre de ti, e no Sheol quem há de te louvar? Estou cansado dos meus gemidos. Cada noite eu lavava com o pranto a minha cama, com minhas lágrimas regava o meu leito. Meus olhos se consumiam de tristeza e eu envelheci entre tantos inimigos. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade,
pois o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor atendeu à minha súplica, o Senhor acolheu minha oração. Envergonhem-se e fiquem muito perturbados meus inimigos. Voltem para trás e num instante se confundam. Meu irmão, minha irmã, sou o Padre Tiago, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Chegamos ao capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, e este capítulo se abre com um grande acontecimento. Nos conta o evangelista que Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma montanha muito alta, e lá ele foi transfigurado diante deles. Nesta imagem da transfiguração, na roupa de Jesus, que era tão brilhante, tão branca, que diz o evangelista que nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim, nós podemos ter um vislumbre do céu, da vida eterna, da vida em plenitude. Mas também junto com Jesus nós vemos Elias e Moisés, e olhando ali para os três nós vemos que em toda a Sagrada Escritura há uma profunda ligação. Em Jesus nós não vemos uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento, mas em Jesus nós vemos uma continuidade de toda esta história da salvação que começa no Antigo Testamento, mas se cumpre em Jesus Cristo. Por isso, quando Elias e Moisés desaparecem, ficando ali apenas Jesus, nós percebemos que em Jesus se resume toda a lei, que era simbolizada por Moisés, e toda a profecia simbolizada pelo profeta Elias. Agora Jesus é o verdadeiro cumprimento da lei, Jesus é o verdadeiro cumprimento de todas as profecias. E em todo este vislumbre de céu, de eternidade, Pedro, quando vê tudo isso, diz: Mestre, como é bom ficarmos aqui. Pedro, também os outros querem ficar ali, querem continuar naquela realidade de céu, mas a voz que vem da nuvem diz assim: Este é o meu Filho amado, escutai-o. E ao escutar Jesus, os três, e por consequência hoje também nós, ao escutarmos Jesus, percebemos que nós não podemos ficar somente na montanha, somente na visão do céu, mas precisamos fazer com que este céu se encarne aqui na terra. E é o que Jesus pede a eles e pede a nós. Os nossos pés precisam estar bem fixos aqui no chão, precisam estar bem fixos aqui nesta realidade. É aqui que nós precisamos cumprir a lei e a profecia, ou seja, cumprir tudo aquilo que Jesus nos pediu, até o dia que sim, vamos chegar à plenitude do céu. E ao passarmos para o capítulo 10, já podemos ver três coisas que este Filho amado nos pede e que precisamos escutar. A primeira delas é o dom da fidelidade. Na discussão entre os fariseus e Jesus sobre o matrimônio, sobre o divórcio, Jesus fala que o homem, ao se unir à sua mulher, já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Na união de um homem e de uma mulher, ali vemos expresso o dom da fidelidade. Às vezes ouvimos falar muito de perseverança, mas não esqueçamos nunca que junto com a perseverança precisa vir a fidelidade. Às vezes perseveramos mal numa vocação. Quantos casais até perseveram no matrimônio, mas em eternas discussões e brigas? Quantos padres perseveram até na vocação, mas numa vida medíocre? Por isso precisamos juntar a perseverança à fidelidade. Ser fiel na vocação escolhida, ser fiel a Deus. Eis uma coisa que o Cristo nos pede, escutemos a sua voz: fidelidade. Depois, também Jesus nos pede o dom do seguimento. Naquele jovem que pede para seguir Jesus, ao olhá-lo com amor, percebe que ele já segue os mandamentos, mas falta ainda uma coisa: a liberdade. E só pode ter liberdade aquele que deixa para trás os impedimentos, as coisas que escravizam. Por isso, a segunda coisa que Jesus pede para esta nossa vida antes de chegarmos ao céu é seguir a Ele. Porém, um seguimento inteligente, um seguimento livre. Também nós precisamos olhar na nossa vida e ver o que precisamos deixar para trás para seguir Jesus de forma coerente, de forma correta.
E por fim, além da fidelidade, além do seguimento, também Jesus nos pede o dom do serviço. Quando aqueles dois irmãos, Tiago e João, pedem para se sentar em lugares de honra, de destaque, Jesus ensina a eles e aos outros que nós, discípulos, precisamos nos tornarmos servidores. O próprio Cristo diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Os grandes do mundo querem exercer o poder. No poder, um manda, o outro obedece. Diferente do serviço, que é a capacidade de realizarmos as coisas de Deus, aquilo que é necessário realizarmos juntos, no serviço, na dedicação. Então que possamos, desde já, ao visualizarmos o céu, ao olharmos para o céu, lembrarmos que ainda estamos na terra e que é aqui que ouvimos a voz do Filho amado, ouvimos a voz de Jesus e que hoje nos pede o dom da fidelidade, o dom do seguimento e o dom do serviço. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!